Vamos lá, moçada. O próximo exemplo de expressões numéricas ou expressões aritméticas com os números inteiros. Olha aqui. Uma expressão simples, claro, só para a gente se habituar a trabalhar com adição e subtração de números inteiros. A situação que eu tenho agora é essa, olha. Tenho 372, vou tirar 28, vou gastar 28, vou gastar 372, perdão. Vou ganhar 104, vou gastar 28 e vou perder 104. Como fica o meu saldo bancário? Né? Como que fica a minha conta, a minha poupança? Né? E aí, como vai ficar minhas economias? Eu posso muito bem fazer o andamento da esquerda para a direita, ou seja, tenho R$372, tiro 28, depois tiro 372, opa, vou ficar negativo no banco, sim, mas depois eu ganho 104. Depois eu gasto 28, depois eu gasto 104. Como que vai ficar o meu saldo, né? A minha conta bancária? Uma maneira mais rápida de fazer do que da esquerda para a direita seria fazer o quê? A nossa política do cancelamento, né? A nossa lei do cancelamento. Como assim do cancelamento? Pensa comigo. Se você tem 372 e futuramente você vai gastar 372... se cancela, tudo bem? É notório que cancela. Então, ó, 372 menos 372, cancela. 104, 104, menos 104, cancela. Bom, cancelei. Sobrou o que para mim? Ó, menos 28, menos 28. Qual vai ser o resultado disso? Devia 28, gastei 28, vou dever as duas coisas, tá? 28 com 28, 56, ok? Só toma muito cuidado para não falar assim, ah, professor, mas o menos com menos não vira mais. Não, gente, nesse contexto não. O menos com menos só viraria mais se tivesse nos sinais consecutivos, né? Sinais consecutivos, tá bom? Como eu tenho sinal, número, nada de perdão, nada de jogo de sinais, né? Aqui no caso é devo 28 e gasto 28. Ou seja, devia 28 no banco, gastei 28, ou dever as duas coisas junto. Somas, né? Soma os dois valores, 56, devo 56. Ou, uma outra maneira de pensar é, está 28 abaixo de zero, temperatura. Desceu mais 28, vou para 56 abaixo de zero. Ok? Vamos lá, vamos tentar aqui um próximo exemplo para a gente resolver, para ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá, colegas. Então, mais um exemplo agora, o exemplo 3, né? Expressão aritmética com números inteiros. Não esquece que toda vez que nós temos expressões aritméticas, temos que respeitar aquela sagrada seta, né? Que seta é essa, professor? A ordem de resolução. Colocamos parênteses dentro de colchetes, dentro de chaves. Primeiro resolvemos parênteses, depois colchetes, depois chaves. Aí nós temos 6 operações, né? 6 operações que podem aparecer. Quais são elas? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. O que fazemos primeiro? Primeiro a potência ou a raiz, depois multiplicação ou divisão, depois soma ou subtração. Por último, e se de repente tiver uma multiplicação e uma divisão simultânea, na sequência, esquerda para direita. Portanto, cima para baixo, esquerda para direita, né? Então, parênteses, colchete, chaves, potência ou raiz, vezes ou divisão, mais ou menos. Se tiver multiplicação e divisão simultânea, esquerda para direita, ok? Então, vamos aqui à nossa expressãozinha. Olhando toda a nossa expressão, eu vejo que eu tenho parênteses aqui. Então, dá uma olhadinha. Pimba, tenho parênteses aqui. Vou resolver dentro dos parênteses. Como que eu resolvo isso, professor? Olha aqui, ó, menos 4 mais 5 menos 6. Imagina a situação, gente. Devo 4, ganho 5 e gasto 6. E aí, como fica a minha situação? Olha, devo 4. Eu devo R$4 lá no banco. E aí eu ganho R$5. Alguém deposita 5. Se eu devo 4 e eu ganho 5, se eu devo 4 e eu ganho 5, eu fico com 1. Fico com 1.
Devo 4 e ganhei 5. Devia 4 no banco. Alguém depositou 5 reais? Eu fico com 1. E agora eu tenho 1 e eu gasto 6. Eu só tenho 1 realzinho e eu gastei 6. Claro que eu vou ficar devendo. Vou ficar devendo quanto? 1 gasta 6. Vou ficar devendo a diferença. 1 para 6. 6 menos 1, 5. Resolvi os parênteses. Resolvido os parênteses, o que eu faço? Como deu um resultado negativo, eu mantenho os parênteses e copio o restante. Então, olha, paciência para copiar o restante. Mais, copia esse 3, copia esse mais 7, fecha o colchete, paciência, 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 paciência para copiar as chaves, o menos 8, paciência e paciência. A matemática é feita de paciência, colegas. Bom, e agora? Professor, o que é isso daqui? Olha, mais, menos 5. Lembra? Sinais diferentes dá negativo. Sinais diferentes dá negativo. Ah, aqui tem jogos sinais? Sim, toda vez que tivermos sinais consecutivos tem jogos sinais, né? Ou seja, estou somando uma dívida. Somar uma dívida, né? Chegou uma conta na minha casa de 5 reais, eu tenho que pagar, eu tenho que gastar esses 5 reais. Então, olha, mais com menos é menos, o restante paciência para copiar. Copia, 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 mais um pouquinho de pia e pimba. Pronto, paciência, gente. Tem que fazer nesse tricô aí, sem pressa, né? Beleza. Já foi então os parênteses? Partimos para os colchetes. Colchetes. Então, olha aqui os colchetes. O que temos que fazer dentro dele? Tenho 3 reais, gastei 5, depois ganhei 7. Tenho 3, gastei 5, depois ganhei 7. Você pode muito bem fazer o quê? Tenho 3, gastei 5, fiquei devendo 2. Fiquei devendo 2, mais 7, fiquei com 5. Tá? A ordem não altera o que o resultado, tudo bem? Pode fazer também o 3 mais 7, que dá 10. 3 com 7 dá 10. 10 tira 5, 5. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu fizer na ordem, ó, tenho 3 reais, gastei 5. Tenho 3, gastei 5. É possível ter 3 e gastar 5? Sim, fico devendo 2. Estou devendo 2, ganhei 7 reais. Estou devendo 2, ganhei 7 reais. Opa, eu pago a minha dívida e ainda me sobram 5 reais positivo, né? Então, olha, menos 2 mais 7, 5. Certo? Devia 2 reais na cantina, ganhei 7. Né? Então, 7, paguei os 2 reais, minha dívida, sobrou 5. Tá bom? Ou, como eu disse anteriormente, 3 com 7, 3 com 7 dá 10, tira 5, 5. Como o resultado é positivo, não é necessário copiar o colchete, não precisa. Só copiar o restante. Então, ó, copia esse sinalzinho de mais, copia o menos 2, copia a chave, colchete não precisa, copia o menos 8, copia, copia e pia, né? Continua. Maravilha! Agora dentro das chaves. Dentro das chaves, eu tenho menos 2 mais 5 menos 8. Então, devo 2, ganhei 5 reais, depois gastei 8 reais. Vamos lá. Se eu devia 2 e ganhei 5 reais, eu devia 2 e eu ganhei 5 reais. Devia 2 reais na cantina e ganhei 5. Vai sobrar para mim a diferença, né? Eu pago aqueles 2 e me sobram 3 reais, né? Então, 5 tira 2, 3 reais. E o restante, olha, paciência para copiar. Paciência, 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 paciência. E, finalmente, dentro das chaves, 3. Gasto 8, eu só tenho 3. Tem como gastar 8? Tem. Fica devendo, querido. Devendo quanto? 3. Se eu gastar 8, eu fico devendo a diferença. 3 para 8, ou 8 menos 3, 5, né? Como é negativo, então copio a chave. Toda vez que for negativo, copio a chave para separar o negativo desse positivo aqui de fora. E agora sim, finalmente, 1 mais menos 5, 1 mais menos 5. Se eu somar uma dívida, é a mesma coisa que tirar. Então, olha, mais com menos é menos, né? Diferentes, negativo, toda vez que forem consecutivos. Então, 1 menos 5, eu tenho 1 e eu gasto 5, me sobra o quê? Eu tenho 1 e eu gasto 5,
fico devendo a diferença. 1 para 5, 4. Ok? Ou está 1 graus. 1 grau Celsius. Caiu 5, vai para 4 graus negativo. Certo? Menos 4. Certinho? Muito obrigado. Até mais.